Uma nova remessa de quase 5 milhões de doses da Coronavac deve chegar na semana que vem. E você vai ver também. O governo cobrou das operadoras de telefonia explicações sobre o mega vazamento de dados. Você vai conhecer quem é a nigeriana que vai comandar a Organização Mundial do Comércio. Uma pesquisa mostrou que o home office tem espaço para crescer mesmo depois da pandemia. Uma onda de frio provoca estragos e muitos transtornos no Texas, nos Estados Unidos. Agora, no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. O brasileiro aguarda ansioso pelo momento de receber a vacina contra a Covid-19, mas é preciso ter um pouco mais de paciência e seguir com os cuidados para evitar a contaminação. As novas doses de vacina devem ser entregues daqui a uma semana. Segundo o Ministério da Saúde, a previsão é que a nova remessa de vacinas tenha 4.800.000 doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac. A liberação deve acontecer a partir da próxima terça-feira, dia 23. Após serem entregues ao Ministério, as doses devem ser distribuídas aos estados e Distrito Federal. O Instituto Butantan confirmou que vai enviar ao Ministério da Saúde 600.000 doses por dia na próxima semana. Por enquanto, foram distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações 9.800.000 doses da Coronavac e 2 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca, importada da Índia. O Brasil faz a vacinação nos grupos prioritários em cerca de 38 mil postos espalhados pelo país. O contrato vigente entre a Fundação Butantan e o Ministério da Saúde prevê a entrega de 46 milhões de doses ao programa até o dia 30 de abril. Já a Fiocruz prevê entregar 1 milhão de doses a partir da segunda semana de março. No total, o governo federal informou que 354 milhões de doses estão garantidas para este ano por meio de acordos com a Fiocruz, o Butantan e a COVAX Facility. A Câmara dos Deputados pode votar na quinta-feira a medida provisória que facilita a compra de vacinas. A proposta dispensa a licitação e prevê regras mais flexíveis para os contratos. A medida provisória que facilita a compra de vacinas e insumos necessários à vacinação contra a Covid-19 é destaque na pauta da Casa dessa semana. A proposta dispensa a licitação e prevê regras mais flexíveis para os contratos, inclusive antes do registro sanitário ou da autorização temporária de uso. O texto também reforça que a aplicação de vacinas deve obedecer às regras previstas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde. O projeto retoma ainda a autorização para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária utilize a síntese para a liberação de vacinas realizada por autoridades sanitárias dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão, da China ou do Reino Unido. Esse dispositivo fazia parte da Lei de Enfrentamento à Pandemia, que perdeu a vigência em 31 de dezembro de 2020, mas acabou sendo mantido por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. A União Europeia vai lançar um programa para estudar as mutações da Covid-19. A informação foi divulgada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em entrevista ao jornal Les Echos. O programa, batizado de Incubadora Era, vai reunir laboratórios, autoridades sanitárias, cientistas e a Comissão Europeia e contará com recursos significativos, afirmou a chefe da comissão. O valor do aporte não foi especificado. A dirigente afirmou que, junto aos esforços atuais para produzir vacinas, é necessário o desenvolvimento de capacidades de produção de imunizantes de segunda geração, porque as mutações preocupam muito. Bruxelas já havia anunciado sua intenção de lançar uma nova agência europeia, a Autoridade de Preparação e Resposta a Emergências de Saúde, para combater futuras pandemias e melhorar a coordenação entre os 27 países membros do bloco. Uma agência russa afirmou que a Sputnik é eficaz contra a cepa britânica da Covid. Uma segunda vacina produzida na Rússia também se mostrou eficiente contra a variante. A Agência Federal Russa informou que, através do soro de pessoas imunizadas, eles descobriram que as vacinas da Rússia são capazes de neutralizar tanto a variante britânica quanto o próprio coronavírus, sem mutações. Os imunizantes usados foram a Sputnik, que é a primeira vacina da Rússia contra a Covid, e a segunda chamada Epivacorona, registrada em outubro do ano passado.
e ambas teriam se mostrado eficazes contra a cepa britânica. A agência oficial TASS disse que a Epivacorona também é eficaz contra a cepa sul-africana e brasileira. Antes disso, o Serviço Federal de Defesa dos Direitos dos Consumidores e Bem-Estar Humano do país anunciou o registro do primeiro sistema de teste do mundo para a detecção da variante britânica do novo coronavírus. A tecnologia apresentou alta precisão e rapidez na detecção da presença de uma cepa mutante. O estado de São Paulo confirmou 7 casos da variante britânica do coronavírus, 5 na capital e 2 em Sorocaba, no interior paulista. Todos os casos são de pessoas que tiveram contato com alguém de Londres, o que descarta, por enquanto, a transmissão comunitária no estado, ou seja, aquela transmissão interna, sem ligação com pessoas que viajaram. Também já foram informados 25 casos da variante brasileira no estado, 9 na capital, 3 em Jaú e 12 em Araraquara. A Prefeitura de Araraquara, aliás, decidiu decretar lockdown por 15 dias para tentar frear a transmissão do coronavírus na cidade. A média móvel de mortes por Covid no Brasil continua acima de 1.000 por dia. O Brasil confirmou 528 mortes pela Covid em um dia. Com isso, já são 239.773 vítimas. Também em 24 horas foram registrados mais 32.197 casos de coronavírus. O total de infectados desde o início da pandemia já passa de 9.866.000 pacientes. A curva da média móvel de mortes nos últimos 7 dias mostra uma pequena variação, mas o número segue acima de 1.000 desde 21 de janeiro. Está em 1.086 óbitos por dia. E a média móvel de novos casos ficou em 45.519 confirmações diariamente. No mapa da evolução da pandemia por estados, podemos verificar que os óbitos subiram em 11 deles: Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia e Roraima. Outras 12 unidades da federação apresentam estabilidade: Alagoas, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Em queda, dessa vez, aparecem 4 estados: Amapá, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins. No mundo todo, segundo a Universidade Americana Johns Hopkins, em 24 horas foram somados mais 350 mil novos casos. São no total, portanto, mais de 109.190.000 diagnósticos confirmados. 2.409.000 pessoas morreram. O Brasil já imunizou com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 2,5% da população do país. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, até agora já foram vacinados mais de 5.426.000 brasileiros e mais de 304.000 pessoas receberam a segunda dose do imunizante. O Ministério da Justiça deu um prazo de 15 dias para as operadoras de celular explicarem o vazamento de dados pessoais. As operadoras Claro, Oi, TIM e Vivo foram notificadas pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. O órgão cobrou explicações sobre o vazamento de dados de 103 milhões de celulares. Em 15 dias, as operadoras devem dar uma resposta sobre o problema. O objetivo é identificar quem teve os dados acessados neste mês, quais informações foram obtidas e de que forma foram vazadas. De acordo com especialistas em tecnologia, esses dados geralmente são vendidos em um mercado clandestino da internet, na chamada Deep Web. As operadoras já adiantaram que adotam controles rígidos no acesso às informações dos clientes e que não identificaram a ocorrência de vazamento de dados. Em janeiro, foi constatado um outro mega vazamento de dados na internet, o de 223 milhões de números de CPFs. Esses documentos incluem até pessoas que já morreram. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro intensificou a análise de documentos eletrônicos e alvarás de soltura dos últimos meses. O objetivo é evitar fraudes em decisões judiciais. As investigações começaram depois que presos conseguiram sair da cadeia pela porta da frente usando alvarás
falsos. Entre eles, uma mulher que tinha sido condenada a 18 anos de prisão por sequestro e assalto a banco. Pelo menos 43 casos estão sendo investigados. Chegou hoje em Recife, Pernambuco, um veleiro apreendido em uma operação da Polícia Federal, Marinha e autoridades internacionais de combate ao tráfico de drogas. A embarcação transportava mais de 1,5 toneladas de cocaína e seguia para a Europa. O veleiro foi apreendido a 270 quilômetros da costa do Recife. 5 pessoas foram detidas e todas deverão passar por audiência de custódia. Depois do intervalo, a gente fala da onda de frio no Texas e você vai ver também que o home office tem espaço para crescer mesmo depois da pandemia. A gente volta já. A Organização Mundial do Comércio nomeou pela primeira vez uma mulher como diretora. Ela vai ficar à frente de uma instituição que desde 1995 foi dirigida por 6 homens, 3 europeus, um neozelandês, um tailandês e um brasileiro. A nigeriana Ngozi Conjo-Iweala se tornou a primeira mulher e a primeira africana a chefiar a Organização Mundial do Comércio, a OMC. A decisão foi tomada por consenso em uma reunião especial do Conselho Geral. Ela assumirá suas funções em 1º de março e seu mandato renovável termina em 2025. 2 vezes ministra das Finanças e chefe da pasta de Relações Exteriores da Nigéria por 2 meses, Conjo-Iweala começou sua carreira no Banco Mundial em 1982, onde trabalhou por 25 anos. Os desafios que a OMC enfrenta são numerosos e complicados, mas não intransponíveis. Há esperança, há luz no fim do túnel se trabalharmos juntos de forma transparente que construa confiança, construa pontes, reduza tensões políticas e incentive convergência. A OMC, a única organização internacional responsável pelas regras que regem o comércio entre países, passa por uma crise quase existencial. A pandemia expôs todas as fraturas causadas pela liberalização do comércio mundial, desde a dependência excessiva de cadeias produtivas dispersas até os excessos da realocação industrial e a fragilidade do tráfego comercial. A nova chefe da organização também terá a missão de reconstruir o órgão de solução de controvérsias, o Tribunal da OMC, que foi atacado no período do governo de Donald Trump na presidência americana. Muitas empresas colocaram na balança quais foram as vantagens de ter funcionários trabalhando em casa. E uma das conclusões é de que há um grande potencial de expansão do trabalho em home office no Brasil, mesmo depois da pandemia. No começo não foi nada fácil sair do escritório para trabalhar em casa, mas aos poucos a Camila foi se adaptando. Eu acho que os 2 primeiros meses a gente ficou, que foi acho que o pior. E aí depois veio naturalmente, assim, a gente se adaptou, encontrou um caminho, como fazer, reunião por vídeo, videoconferência, ou telefone, outras ferramentas para agilizar a comunicação. E aí foi fluindo. Para mim foi bem natural mesmo o processo. Eu fiquei assustada, porque nunca tinha trabalhado home office antes, então dá aquela insegurança, mas depois a gente conseguiu achar o caminho. Uma pesquisa da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, em parceria com a Fundação Instituto de Administração, mostrou que há um grande potencial de expansão do trabalho em home office no Brasil pós-pandemia da Covid-19. E aí surge a pergunta: será que esse modelo de trabalho veio para ficar? Para muitas empresas, sim. 46% das empresas brasileiras adotaram o home office durante a pandemia. 34% delas querem que pelo menos 25% do quadro continuem no sistema remoto. Já 29% querem que pelo menos a metade dos funcionários continuem trabalhando em casa, mesmo quando a pandemia acabar. Na startup de tecnologia da alimentação, 160 funcionários permanecem em home office. Ainda não se sabe ao certo como será o retorno, mas o trabalho remoto pode continuar a fazer parte da rotina dos funcionários daqui para frente. De fato, a gente está tendo com muita tranquilidade o perfil do trabalho remoto, contudo, a gente não está fixando uma posição. Eu acredito que o momento que o mundo está vivendo desde 2020 serve como um aprendizado para tudo no mercado, que é
não tentarmos estados fixos para algumas decisões, sermos abertos ao contexto. Então, o lado bom é a Menu está aberta ao contexto, logo, o melhor a se fazer hoje é certamente permanecer trabalhando de casa. A gente vê um perfil de proximidade aí para 2021, em algum momento do ano, onde isso pode se tornar novamente maleável ao presencial, mas a gente está preferindo não se posicionar no sentido de seremos 100% remotos ou seremos 100% presenciais. Eu acredito, eu trago também aqui uma previsão, uma visão muito pessoal também. Na minha visão, o mercado, mais do que fechar ou abrir, vai se tornar híbrido e mais maleável. Acredito que maleável e inclinado ao remoto. Diversas companhias entendem que esse modelo oferece aos colaboradores uma série de benefícios, como autonomia e flexibilidade. Já os trabalhadores ouvidos no estudo reportaram altos níveis de satisfação com seu trabalho em casa e uma percepção de que seu desempenho foi impactado positivamente com a modalidade do teletrabalho. 70% disseram que gostariam de continuar trabalhando em home office depois da pandemia. 19% disseram que não gostariam e 11% disseram que tanto faz. Para a Camila, nada como estar perto e ter o contato com os colegas de trabalho. Mas para ela, ficar em casa alguns dias da semana também não seria uma má ideia. Eu sou do time que gosta de ir para o escritório, gosta de ver gente, de sair para almoçar, de confraternizar. Mas assim, não, hoje falo, poderia ser meio a meio, a gente ficar um dia em casa, um dia no escritório, um dia em casa, um dia no escritório, porque a gente se adaptou bem assim à rotina. O sistema de pagamentos Pix completou hoje 3 meses de operação e já é líder no número de transações. Foram 286 milhões só em 2021. Já o valor das transferências ainda fica atrás do TED. O Pix movimentou mais de 225 bilhões de reais contra quase 3 trilhões do TED. Com o Pix é possível fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia e sem taxas. O endividamento das famílias brasileiras bateu um novo recorde na pandemia. As dívidas bancárias atingiram mais da metade da renda acumulada em 12 meses. Em novembro de 2020, as dívidas bancárias atingiram 51% da renda acumulada das famílias. Em outubro, os débitos representavam quase 50% dos ganhos. Entram nessa conta todas as dívidas com bancos, incluindo as de financiamento imobiliário. Em janeiro de 2019, antes da pandemia, o indicador registrou 45%. O menor percentual desde o início do levantamento pelo Banco Central foi em janeiro de 2005, que estava em 18%. Já uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostra que a média de famílias endividadas no ano passado cresceu 2,8 pontos percentuais, quando comparado a 2019, alcançando 66,5%. Trata-se do maior resultado anual da série, iniciada em 2010. O estudo também apontou crescimento de 1,5 ponto percentual na proporção de famílias com contas ou dívidas em atraso, alcançando 25,5%. Assim como em anos anteriores, o cartão de crédito gera as principais dívidas das famílias, a média de 78% em 2020. Os moradores do Texas estão acostumados com o calor, só que agora, inverno no hemisfério norte, é o frio intenso que tem provocado alertas no estado americano. Uma série de tempestades de inverno sem precedentes afetará os Estados Unidos nesta semana. O alerta é do Serviço Meteorológico Nacional. O vento ártico vai provocar recordes de baixas temperaturas. O governador do Texas, Greg Abbott, emitiu uma declaração de desastre para o estado. Ele pediu que os moradores se mantenham em alerta diante de um clima extremamente difícil. Mais de 2,6 milhões de pessoas enfrentaram problemas no fornecimento de energia elétrica e as temperaturas em Houston caíram a 9 graus negativos. O presidente Joe Biden emitiu uma declaração de emergência para o Texas, por meio da qual foi habilitada ajuda federal aos esforços estatais. A frente fria já chegou ao Canadá e em partes do norte do México. A onda de frio provocou nevascas e geadas que geraram um aumento da demanda de eletricidade e cortes de luz. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva e você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, boa tarde.